Bom, eu tenho 79 anos, me formei em engenharia mecânica no Mackenzie em 1966, ou seja, a minha formação básica é engenharia mecânica. E trabalhei com engenharia mecânica até 1970, 72, por aí mais ou menos. Com o meu histórico na engenharia mecânica, eu fui quem lançou a cerveja em lata no Brasil. Isso em 1972, eu tenho até a latinha aí depois, se vocês quiserem ver. Em 74, houve um grupo de investidores em Minas Gerais que compraram uma fábrica de produtos em fibra de vidro e resolveram inovar a fibra de vidro no Brasil. Então essas pessoas foram para os Estados Unidos e fecharam um acordo com a Morrison Mulder Fiberglass para trazer o sistema de pultrusão que era desconhecido no Brasil para cá. Isso foi em 1977. Então em 1977 foi contratado pela essa empresa, era a Cooper, Companhia de Perfilados Plásticos, para fabricar as máquinas e matrizes. Eu ia continuar com a minha história de mecânica. E fiquei fazendo isso até 78, meados de 78, final de 78. Aí meu primo, que era o gerente da parte de plástico, foi contratado para trabalhar na Ferteco. E o cargo então de gerente ou chefe da fábrica de fabricação de plásticos ficou vazia. Aí o dono da empresa me chamou e falou: Carlos, faz o seguinte, você fica tocando a parte de plástico, que nós estamos contratando um engenheiro químico para assumir isso. E eu estou esperando esse engenheiro químico até hoje. E não foi contratado. Ou seja, eu tive que aprender a parte de pultrusão, de plástico reforçado, por osmose, vamos dizer assim. O que nós fizemos? Eu fui para os Estados Unidos, fiquei 6 meses lá com o senhor Morrison, e eu aprendi praticamente tudo que foi possível ensinar a respeito de pultrusão. E eu trouxe todo o material, está comigo aqui em casa, na época formulações, construções de perfis, etc, 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 para desenvolver a pultrusão. E a Cooper ficou sendo a representante da Morrison no Brasil até ela ser vendida em 82. Em 82 encerrou o contrato da Morrison com a Cooper e quem comprou as máquinas da Cooper na época foi a Ciba Geiger, aqui em São Paulo. E eu vim junto com as máquinas como se fosse sendo pacote do mobiliário, vamos dizer assim, da coisa. Então eu vim para cá, para São Paulo, para tocar a fábrica da Ciba Geiger de pultrudados. Depois de um certo tempo, 9 anos, 8 ou 9 anos, a Ciba saiu do negócio de formulados e essa fábrica foi vendida para Tigre, lá em Joinville. E eu fui novamente pensado como sendo parte do ativo fixo para Tigre. E eu acabei saindo da Tigre e fui chamado pela Owens Corning, em Rio Claro, para tocar um projeto novo que eles estavam adquirindo, que era a fabricação do bagageiro do ônibus Mercedes, que era em perfil pultrudado. E lá vim eu para cá e fiquei na Owens Corning por cerca de 10 anos, 9, 10 anos. Aí me aposentei e comecei então a prestar consultoria para as outras empresas. Nesse pacote de consultoria tive a felicidade de conhecer um pessoal que tinha uma fabriquetinha aqui na Granja Viana, que chamava-se Corte Fiber. E o Manuel, na época, nos recebeu para desenvolver uma máquina de filamento Winding que ele queria fornecer, não me lembro se era para Tigre ou o que era. E aí eu conheci o Manuel. O Manuel viu que a máquina não caberia na fábrica que ele tinha, que era uma casa, mas uma residência, vamos dizer assim. O forte dele era motor pneumático. Aí ele veio para Vargem Grande Paulista. E lá vim eu junto, pendurado pela orelha, para dar uma mão para o Manuel a desenvolver a máquina de filamento Winding, que foi a primeira máquina de 4 eixos que foram feitas no Brasil, toda ela CNC.
E é uma máquina para fabricar, se não me falha a memória, era postes. Postes estruturais com 14 metros de comprimento, 15 metros de comprimento. Desse pacote, dessa máquina, eu consegui convencer o Manuel a entrar na feira da Feiplar. Então eles fabricaram duas máquinas com o mesmo conceito da máquina de postes. Uma pequena, acho que a máquina tinha 2 metros ou 1,5 metro entre pontas, mas ela foi colocada na feira fazendo enrolamento filamentar numa curva 90 graus. E uma outra máquina muito mais simples, já não com CNC, mas com CLP, com 2 eixos só para fazer enrolamento filamentar convencional. E aí então que eu percebi o grande potencial que esse pessoal tinha. E no fim nós conseguimos fazer, pelo menos, 3 coisas que eu achei fantásticas. A máquina de filamento Winding com 4 eixos para fazer inclusive enrolamentos em curva. E um dos projetos que nós entramos, a parte dessa curva em PVC reforçada, não era uma coisa economicamente interessante porque o custo era muito alto. Mas, em compensação, nós entramos numa concorrência, numa licitação para fabricar. Tinha um cliente lá no Ipiranga que fabricava curvas em PVC de esgoto e queria fazer o reforço das juntas com fibra. Então nós pegamos aquela máquina que tinha sido feita para curva, refizemos o programa dela de modo que o reforço ficasse exatamente em cima da solda. Esse foi então um grande trunfo que nós tivemos. E outra, fizemos uma máquina de pultrusão para fabricar cruzetas de 90 por 110, toda ela controlada por CLP, inclusive a automatização total da máquina. Você começava a acelerar a máquina, quando ela chegava no regime de trabalho, ela matava o painel, você podia fazer o que quisesse, não conseguia fazer nada, e ela fazia todo o corte automatizado no comprimento que necessitasse, com uma tolerância de 2 milímetros, 2 e poucos milímetros, dependendo da vibração da serra que tinha. Então, com isso, houve um potencial bastante grande. Infelizmente, existem muitos clientes, eu tenho encontrado isso muito no meu mercado, é o seguinte: quanto é que custa uma máquina de pultrusão? Bom, uma máquina boa, custa 300 mil reais. É muito cara. Tem um camarada aqui que faz uma máquina para mim por 25 mil reais. Então compra. Se o teu problema é preço, compra. Você quer um carro. Bom, um carro bom, não sei o que, custa 200 mil reais. Mas acontece, eu posso comprar um Uno por 14 mil reais. Então compra o Uno. Você não está atrás de qualidade, ou de desempenho, ou qualquer coisa. Está atrás de preço. Então, atrás de preço, chuta o balde do jeito que você bem está entendendo.